Então, vamos dar início a mais uma atividade aqui do Telesaúde Bahia, né? Meu nome é Juliana, faço parte aqui da equipe do Núcleo do Telesaúde Bahia. E hoje, nosso tema da web palestra é Desafios e Perspectivas das Práticas Integrativas e Complementares, as PICs. Né? Hoje nós estamos com duas palestrantes. Primeiro, quem vai estar falando é a Ana Amélia Lins e Silva Franco, que vocês visualizam a imagem. Ela é enfermeira, psicóloga e professora da Universidade Federal da Bahia. E, posteriormente, quem vai estar dialogando aqui conosco é Maria Luísa Castro. Ela é enfermeira e técnica da Diretoria da Gestão do Cuidado, do TGC. Então, desejo a todos uma excelente atividade e conduzo, então, a palavra para a Ana Amélia. Boa tarde, gente. Vocês estão me ouvindo? Tá tudo bem? Eu estou muito satisfeita da gente ter conseguido esse momento aqui hoje. A gente já vem tentando se aproximar e querendo encontrar caminhos assim bem legais, eficientes, para que de todos os lugares do estado, quem tem já um interesse nas PICs, possa fazer uma ponte com a gente e a gente se fortalecer mutuamente. Esse momento, esse encontro de hoje, a gente pensou de ser um encontro bem inicial, que vai contemplar pessoas que já conhecem as PICs, já conhecem um tanto de que a gente está falando quando fala em práticas integrativas e complementares em saúde, mas também de pessoas que estão se aproximando agora. Aquelas pessoas que são a audiência segura das web palestras, independente dos temas, que contam com as web palestras. No momento que a gente começou a pensar nessa fala de hoje, eu fiquei pensando assim, como fazer com que essa web palestra seja uma web palestra com cara de PICs? A gente vai fazer um exercício respiratório, de centramento. A gente não tem como chegar até vocês com um aroma, tipo um aroma de laranja, para fazer vocês ficarem mais ativos. Ou a gente faria um exercício de Qigong ou de Tai Chi, ou localizaria pontos. Como a gente fazer? A ideia que me surgiu foi uma ideia que não é nem muito original, porque eu já fiz isso em outros momentos, na abertura do Congresso de PICs em Juazeiro. Acho que a única coisa que a gente pode, nesse momento, que é grande de qualquer modo, é cantar, é pensar em músicas. E as músicas que eu pensei para falar para vocês e que quero que vocês se aproximem, que nós estejamos juntos nesse momento, são músicas populares que todo mundo conhece, que estão nas rádios ou estiveram nas rádios. Então, pensem vocês, se nós desse mundo não somos aqueles que cantamos, que quando não tinha nada, eu vi. E é isso que a gente está aqui, é porque parecia que não existia nada, mas a alegria da gente atravessou o mar e entrou na passarela, independente da crença, nós somos capazes de cantar um samba, né? E também dizer, né, bem orientado pelas práticas orientais, que tudo é uma questão de manter a mente quieta, a espinha ereta e o coração tranquilo. Por fim, eu quero dizer para vocês que a gente tem cantado muito com os estudantes na universidade, que se alguém quiser saber para onde eu vou, para onde tiver sol, é para lá que eu vou. Então, com um pouco de música popular brasileira, com uma lembrança da terapia comunitária integrativa, que é a PIC que é mais próxima a mim, que eu tenho formação junto com muitos outros colegas no Brasil inteiro e fora do Brasil, eu começo esse momento com vocês. Vou começar dizendo para vocês que a gente no Brasil tem um privilégio. Quando a gente fala em práticas integrativas e complementares em saúde, que é o título
adotado pelo Ministério da Saúde para a nossa política também. A gente tem um referencial teórico próprio que foi elaborado pela professora Madel Luz, professora do Rio de Janeiro, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. E Madel é socióloga de formação e na década de 80 começou a estudar as outras medicinas e pôde, então, criar esse conceito de racionalidade médica, que essa figura que está apresentada aí para vocês sintetiza. Então, nós estamos numa realidade em que reconhecemos a existência de várias medicinas, várias racionalidades médicas. E essas racionalidades médicas, elas se constituem se elas têm uma doutrina, um sistema diagnóstico, um sistema terapêutico, compreendem uma fisiologia e uma anatomia própria. E isso tudo está subsidiado por uma visão de homem, por uma cosmologia ou uma cosmovisão. Então, apesar de muitos de nós acharmos que só existe uma medicina, a medicina que é hegemônica, que está ofertada nos serviços de saúde por todo o país, que é subsidiada por exames de laboratório, exames de imagem e por medicamentos sintéticos em geral, essa medicina é uma das mais novas. Existem medicinas tradicionais, como a medicina tradicional chinesa, como a medicina ayurvédica, que veio da Índia, e existem outras medicinas contemporâneas, mais próximas no tempo, que seriam a homeopatia e a antroposofia. Todas essas que eu referi para vocês têm esses elementos que Madel sintetizou e explicitou para a gente. Quando a gente começa a falar de PICS no Brasil, a gente não começou a falar de PICS no Brasil sozinhos. Olhem vocês, desde a 8ª Conferência Nacional de Saúde, que se tem alguma referência, algum ponto, alguma consideração que demonstra que já existia uma ideia de ofertar à população brasileira, além da biomedicina ou da medicina químico-mecanicista. Mas isso não foi um interesse brasileiro, não é porque os profissionais de saúde do Brasil pensavam diferente do resto do mundo, mas considerem vocês que desde Alma Ata, em 1978, quando se reconheceu a crise do setor saúde, a necessidade de pensar outros modos, se viu que se devia buscar as medicinas tradicionais. Com isso, mais adiante, já está colocado aí em 2002, por exemplo, a Organização Mundial de Saúde, a OMS, lançou um documento que chama Estratégias da OMS sobre Medicina Tradicional. E nisso, o Brasil, como um signatário da Organização Mundial da Saúde, ele se viu na condição de seguir essa orientação. Então, em 2003, sigam aí esse quadro que tem as datas. Em 2003 foi constituído um grupo de trabalho no Ministério com o objetivo de elaborar a Política Nacional de Medicina Natural e Práticas Complementares. Esse foi o primeiro nome da PNPIC. Foi feito em 2004 um levantamento nacional que começou a mostrar para a gente, nos 3.500 municípios, quem já fazia alguma PIC, o que estava sendo feito. E então foi aí colocado que, apesar de não existir uma política, muitas unidades já ofereciam homeopatia, medicina chinesa, antroposofia, medicina indiana. Assim, já existia um início, já existia um calor que esperava a política ser publicada. A política foi publicada
em 2006 e nisso nós passamos a ter outra situação, né? A oferta das PICs está garantida pela existência da política e se reconhece também que não só existem outras medicinas além da medicina ocidental biomecanicista, químico-mecanicista, mas existem recursos terapêuticos. Recursos terapêuticos são ações terapêuticas que não estão imediatamente vinculadas a uma racionalidade, a um sistema médico complexo. Vamos adiante. Então, aí está colocado um slide que trata mais especificamente do processo de construção da PNPIC, né? E em 2005, ela foi pactuada na Comissão Intergestores Tripartite, em 17 de fevereiro, e aí se pactuou, inclusive, que a política ia nascer sem recurso indutor. Eu quero fazer essa pontuação porque isso a gente vai tomar mais adiante. Foram constituídos grupos de trabalho representados por associações nacionais e essas associações, de formas diferentes, construíram seus textos que vieram a fazer parte do texto da política. Em 2005, o texto foi submetido por recomendação do Conselho Nacional de Saúde à Comissão de Vigilância Sanitária e Farmacoepidemiologia para avaliação e recomendações. E em dezembro de 2005 ainda foi feita uma recomendação de revisão do texto da acupuntura, inclusão do termalismo, crenoterapia, que é um resultado de um relatório do Grupo das Águas, e a alteração do nome da política. Até 2005, a política era a Política de Medicina Natural e Práticas Complementares. Em 2006, a política foi aprovada por unanimidade e, então, no início de maio de 2006, ela foi publicada, né, a partir da Portaria 971. O que a política deseja? Ampliar a oferta de novos recursos terapêuticos no SUS. Essa é uma política de democratização. A democratização não simplesmente pelo aumento de oferta de serviços em serviços ambulatoriais ou serviços hospitalares, mas é uma oferta pela ampliação de recursos terapêuticos, de sistemas médicos complexos. A população abastada, a população que não é exclusivamente usuária do SUS, ela sempre pode recorrer a um homeopata, fazer uma sessão de acupuntura com um técnico, um profissional da medicina tradicional chinesa, frequentar práticas de alimentação e de exercícios como yoga, mas a população brasileira em geral não tinha esse caminho, não tinha essa alternativa. Então, a PNPIC é uma política de democratização que espera que a população possa dizer: eu quero ser tratado com acupuntura, eu quero ser tratado com medicina ayurvédica, ou eu quero usar homeopatia, ou quero ser atendido com o recurso terapêutico do reiki ou da biodança ou da bioenergética, assim por diante. A gente vai chegar a tratar delas todas. Então, os objetivos específicos são incorporar e implementar a PNPIC no SUS, contribuir para o aumento da resolubilidade do SUS e para a ampliação do acesso às PICs, promover a racionalização das ações de saúde e estimular as ações referentes ao controle e à participação social. Vamos considerar que no momento em que a gente reconhece a crise mundial da saúde, essa crise mundial ela está relacionada também a
tecnologização que a saúde foi submetida, ao fator de altos custos que a saúde hoje é exigida. Então, as práticas integrativas e complementares, elas vêm para responder isso, para responder essa situação. Trabalham com uma tecnologia leve, tem na anamnese um foco muito importante, a construção de vínculos entre os profissionais e os usuários dos serviços, e nisso vai mudando a perspectiva da ação. Tem autores que falam que essa é uma mudança de paradigma do cuidado, a mudança que as PICs podem trazer. Vamos adiante. Eu vou listar rapidamente as diretrizes da política nacional para a gente continuar, porque essas diretrizes são presentes nas PICs, mas em outras políticas também. Estruturação e fortalecimento, estratégias de qualificação, muito importante, porque todos nós sabemos que nós fomos formados, orientados pela biomedicina. A inclusão da participação social, outro elemento muito importante, porque as práticas integrativas reconhecem o lugar do cuidador, tendo o usuário, o sujeito do serviço, como o primeiro cuidador, o cuidador de si mesmo. Divulgação e informação das PICs, a ação intersetorial, sem dúvida nenhuma, é um elemento importantíssimo e a gente vai ver, e o melhor dos exemplos é a antroposofia, que a antroposofia não é somente uma ação em saúde, é uma ação em saúde, em educação, em agronomia, em arquitetura, em gestão. Então, pensar o mundo orientado pelos princípios, né, da antroposofia. O acesso a medicamentos homeopáticos e fitoterápicos. Nesse sentido, a gente vai colocar que em alguns estados do país, eles já têm farmácias próprias, farmácias homeopáticas e farmácias fitoterápicas. Um exemplo muito bom é o estado de Minas Gerais, que faz com que o acesso ao medicamento não seja um empecilho para o usuário das PICs. Acesso a insumos estratégicos, o incentivo à pesquisa. Nisso a gente sabe que precisamos trabalhar muito, inclusive porque precisamos construir dados brasileiros, mas já dispomos hoje de um acervo importante que a gente vai detalhar adiante quando tratar do consórcio de pesquisadores em PICs. Por fim, acompanhamento e avaliação, que está altamente vinculada ao campo da pesquisa, e a cooperação nacional e internacional. Isso porque nós, por termos o SUS, estamos numa situação diferenciada de outros países, que podem estar aplicando as PICs, utilizando as PICs, favorecendo, mas que não tem um sistema que faça um incentivo e uma gestão nacional do que as PICs podem vir a contribuir com a ação em saúde. Vamos para o próximo. A política foi publicada e esse foi o cenário das racionalidades em que, em 2006, estavam vinculadas às PICs. A homeopatia, a medicina tradicional chinesa, especificamente a acupuntura e as práticas corporais, e eu acho que a gente pode dizer, informar a população que a medicina tradicional chinesa dispõe de uma farmacopeia imensa, mas que essa não tem ainda os processos da vigilância epidemiológica, da vigilância sanitária no Brasil, e com isso não tem condição de oferecer todos os seus recursos. A medicina antroposófica naquele momento era pouco conhecida, considerada pouco conhecida, e foi recomendado que ela permanecesse na condição de observatório, para que se pesquisasse as ações da antroposofia nos diversos setores, nos diversos estados onde ela estava mais fortalecida. O termalismo social e a crenoterapia é muito presente na vida cultural de alguns grupos,
porque a gente conta com estações de água em vários estados do Brasil, e essas estações de água, ao longo da história do Brasil, né, não por acaso, já desde o reinado, essas estações de água tinham um valor, elas são águas medicinais e foram, ao longo da história, sendo consolidadas nos diversos lugares, né? Aqui na Bahia a gente tem Caldas do Jorro, Cipó e num certo sentido, a Chapada Diamantina toda promove uma cultura das águas, uma cultura medicinal das águas. Por fim, estão presentes também na política de PIX a inclusão das plantas medicinais e fitoterapia, e nisso a gente também tem uma necessidade de ampliação, de fortalecimento, porque as PICs têm diversos usos de plantas medicinais, tanto como medicamentos orais, como tópicos e assim por diante. Então, em 2006, a política foi publicada com os 5 itens colocados aí, né? Estão colocados como práticas, mas a gente tem que reconsiderar um minutinho, porque algumas são medicinas e recursos terapêuticos. O termalismo é um recurso terapêutico, não é isso? Em 2017, o ministro fez uma nova portaria, e nessa nova portaria incluiu 14 novas práticas. A terapia comunitária integrativa, que é a PIC brasileira, a gente brinca, mas é pura verdade. Nasceu no Ceará com a colaboração, a proposição do professor Adalberto Barreto. Arte-terapia, medicina ayurvédica, a biodança, a dança circular, a meditação, musicoterapia, a Shantala, a yoga, a naturopatia, a osteopatia, a quiropraxia, a reflexoterapia, que pode ser manual ou podal, e o reiki. Isso foi incluído em 2017, no início do ano de 2017. Esse ano, por ocasião do Congresso Internacional que nós realizamos no Rio de Janeiro, o Ministério da Saúde assumiu esse congresso, que tinha sido uma proposição de parlamentares. O ministro trouxe mais 10 práticas: apiterapia, aromaterapia, bioenergética, constelação familiar, cromoterapia, geoterapia, hipnoterapia, imposição de mãos, que aí a gente vai reconhecer a possibilidade de diversas técnicas, diversas proposições, diversas compreensões que usam a imposição de mãos, ozonioterapia e terapia de florais. A gente depois pode aprofundar um pouquinho. A apiterapia está relacionado ao uso do mel e dos derivados das abelhas para a saúde. Vamos adiante. A caracterização das PICs na atenção básica trazida por dados de 2017. Considerem que 54% dos municípios ofertam algum tipo de atendimento individual com PICs. Em 2017, 1.715.912 atendimentos individuais foram realizados e 235.098 atividades coletivas. Dessa oferta, 8.239 são estabelecimentos de atenção básica. Queria um gole de água, meu povo. Então, quais são as estratégias de implementação das PICs? A Coordenação Nacional de Práticas Integrativas e Complementares existe no Ministério da Saúde e conta com técnicos, um grupo de aproximadamente 12 técnicos. Joia, obrigada. Existem cursos para gestores e profissionais da saúde no ambiente virtual do SUS.
Foram já publicados diversos documentos técnicos do Ministério para ajudar a gente a implantar e implementar a política nacional. Dentro do PEMAC estão incluídos indicadores, né, que tratam da oferta de PIX nas unidades e uma necessidade, a gente vai tratar disso mais um pouco, mais aprofundadamente, de registro da informação no eSUS, da atenção básica, sobre a oferta das PICs. Então, além da formação oferecida pela plataforma VaSUS, o Ministério já teve algumas iniciativas. Se a gente for um pouquinho atrás, no governo Temporão houve algumas iniciativas, entre elas de formação de terapeutas comunitários. Foram formados em vários estados do Nordeste, inclusive foram formados grupos bastante originais, como a população indígena dos Pataxós. Quem está no sul da Bahia pode contar com terapeutas comunitários Pataxós. A formação em auriculoterapia para profissionais da atenção básica, que foi uma parceria com a Universidade Federal de Santa Catarina, é um modelo de trabalho que difundiu, né, possibilitou um grande número de profissionais da rede terem a formação em auriculoterapia. De 2016 a 2018, foram feitas 4 edições envolvendo vários polos regionais em todo o país, sempre com uma etapa online do curso de aurículo e outra etapa presencial. Esse é o Manual de Implantação de Serviços e Práticas Integrativas que foi publicado pelo Ministério esse ano. Esse manual pretende, né, dar uma chance aos gestores como implantar as PICs, como fazer com que as PICs façam parte da oferta de serviços que o município tem. E, além desse manual, a gente vai ver que professores, pesquisadores pelo país estão tentando encontrar modelos para ajudar a oferta das PICs. Isso por quê? Porque as PICs podem fazer parte das unidades de saúde da família, das unidades básicas de saúde, pode fazer nascer unidades especializadas, unidades próprias, pode estar presente nos NASFs, e isso são modelos que cada município vai encontrar o seu. E, nesse sentido, acho que a gente tem que ir adiante nessa discussão. Mas, como a gente sempre diz, né, as PICs são uma realidade preferencialmente da atenção básica, mas elas podem estar em qualquer nível de atenção. E a gente sabe que no Brasil existem muitas ofertas de PICs em unidades secundárias e terciárias e que estão apoiando, ajudando, fazendo um trabalho efetivamente como uma prática integrativa e complementar. Eu vou colocar agora uma outra publicação, que é a do glossário temático de práticas integrativas e complementares em saúde, que realmente ajuda a gente a ter um vocabulário comum. E agora eu acho até que vamos aproveitar e dizer, né, que a grande diferença das PICs é considerar que nós estamos trabalhando com medicinas vitalistas. Então, essas medicinas vitalistas, elas têm um entendimento da origem dos problemas de saúde e de como reverter situações de saúde diferentes da medicina considerada biomedicina, chamada biomedicina, medicina químico-mecanicista. E essas medicinas vitalistas, essas compreensões vitalistas, elas vão na direção de buscar o equilíbrio que o próprio
organismo vai encontrar com suas forças, né? Vamos adiante. Um outro ponto que eu gostaria de tratar com a presença do glossário, trazer alguns termos, é sobre por que a gente fala em medicina alternativa e medicina complementar, práticas integrativas. São momentos históricos e são compreensões diferentes. Tudo começou com as práticas alternativas. Pessoas um pouquinho mais velhas vão lembrar que nos finais dos anos 60, início dos anos 70, o movimento hippie, o maio de 68 na França e outros movimentos queriam assumir um modo de vida diferente, questionavam a proposição capitalista, os valores capitalistas, e nisso e não só iam mudar a forma de se vestir, a forma de se apresentar, mas queriam também encontrar caminhos para a saúde diferentes. Então, daí há um movimento pelas proposições alternativas. E essas proposições alternativas eram excludentes, ou a biomedicina ou as práticas alternativas. Daí em diante começou a divulgação dessas práticas e começou a se reconhecer a possibilidade de um trabalho complementar. Mas esse trabalho complementar tinha a biomedicina como uma medicina hegemônica. Finalmente, mais recentemente, a gente trata de práticas integrativas porque reconhece em todas as medicinas e nos recursos terapêuticos, como a gente comentou, da lista que o Ministério já aprovou e de outros. Essa aprovação é uma aprovação formal, mas a gente questiona se a gente vai aprovar todos os recursos terapêuticos existentes um dia. E então, nesse sentido, a ideia é que a gente caminha para exercitar uma saúde integrativa. E os países de altos recursos oferecem já a saúde integrativa, como a gente sabe, de hospitais na Alemanha, do Centro Médico no Texas, do MD Anderson, que o profissional oferta para um paciente ainda em processo diagnóstico recursos terapêuticos que não são somente recursos da biomedicina, da medicina químico-mecanicista. Eu estou acabando minha fala e vou apresentar para vocês a página da BVS, da Biblioteca Virtual em Saúde, especificamente das medicinas tradicionais, complementares e integrativas das Américas. Essa é uma iniciativa que tem uma parceria da BIREM, que muitos de nós precisamos dela em algum momento da vida, ou para fazer o trabalho de conclusão de curso, ou para fazer o mestrado, o doutorado, ou para encontrar artigos para tirar dúvidas sobre suas práticas, né? A BIREM é conhecida, mas a BIREM criou uma página específica para a medicina tradicional complementar integrativa, e nessa página já estão indexadas 2,5 milhões de títulos. Essa é uma iniciativa que está vinculada ao consórcio brasileiro de professores, pesquisadores em práticas em saúde integrativa. O Consórcio Acadêmico Brasileiro para a Saúde Integrativa integra universidades e pesquisadores brasileiros na área de práticas integrativas e complementares em saúde e conta com o apoio do Ministério por meio de um projeto de cooperação com a participação da BIREM. Eu agradeço a audiência de vocês, a atenção de vocês. Eu faço parte do consórcio, da diretoria do consórcio, e digo para vocês que estamos à disposição. Espero que tenham surgido perguntas e dúvidas para nos ajudar a aprofundar os temas. Muito obrigada. Eu vou passar agora a palavra para a Luísa, que vai detalhar a nossa realidade no estado da Bahia.
Boa tarde, eu sou Maria Luísa Castro, enfermeira da área técnica de práticas integrativas e complementares aqui da Secretaria de Saúde, né? E é um prazer estar aqui, né, inaugurando o que eu espero que seja uma série de bate-papos sobre as práticas integrativas, dado que nós estamos no processo de construção e de implantação da política aqui no estado da Bahia. Então, para a gente começar a falar sobre as práticas aqui no estado da Bahia, a gente já remonta, né, ao ano de 1918, com a oferta de práticas integrativas a partir da homeopatia, em iniciativas particulares e com ação social. Não estamos falando, nem nos reportando as práticas tradicionais e populares, não é, que vêm de nossos ancestrais, né, da cultura africana, das populações indígenas, os próprios quilombolas, né, que temos também registros, mas em fontes oficiais, né, nós temos o registro da homeopatia, inclusive com a incorporação de médicos homeopatas através de concurso público no final da década de 80. De 2008 a 2009, foi instituído aqui na Bahia, na CESAB, na Secretaria de Saúde, o Núcleo Estadual de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde, tendo como integrante o Núcleo Estadual de Plantas Medicinais e Fitoterápicos. Então, o que nós tínhamos era um movimento muito voltado, não é, à discussão e introdução, né, do uso das plantas medicinais, dos fitoterápicos, como carro-chefe, né, da implantação da política no estado da Bahia. Em 2012 foi criada a área técnica de práticas integrativas, integrando a diretoria da gestão do cuidado, e foi implantado o ambulatório de práticas integrativas dentro do ambulatório Magalhães Neto, né, no Hospital Professor Edgar Santos. A partir de 2015 é que nós temos, através de ampla mobilização social junto à Secretaria de Saúde, pela implantação da política estadual, um grande movimento capitaneado por vários atores sociais, e aqui a gente tem que resgatar, né, toda a mobilização feita pela Universidade Federal da Bahia, pela Universidade Federal da Bahia, algumas outras instituições formadoras, como a Escola Baiana de Medicina, a UNEB, o Instituto de Artes e Humanidades e o próprio controle social, o movimento social, usuários, praticantes de PICs, de várias modalidades de práticas integrativas. A partir desse movimento, né, em 2015, durante a 9ª Conferência Estadual de Saúde, foi aprovada uma moção de apoio à implantação das práticas integrativas, aprovado à unanimidade, e a partir desse movimento, a Secretaria instituiu uma comissão interinstitucional que pudesse escrever e implementar a política estadual. Então, no período 2016 a 2017, né, foi elaborada a minuta do documento técnico da prática da política estadual, que se encontra hoje em tramitação na Secretaria de Saúde. É necessário ressaltar, né, que foi um movimento marcado, né, e um trabalho marcado, né, por uma grande contribuição, um trabalho dialógico, envolvendo vários atores, e no período de 2 anos, nós tivemos uma ampla discussão, que foi um momento de grande aprendizado, inclusive para se pensar, né, em como se traçar uma política pública que nós entendemos que não está dado, né, depende muito do que você quer, das circunstâncias, inclusive políticas, de como está a conformação e a correlação de forças, de como está organizado o movimento social. Então, foi um momento muito rico e hoje nós temos essa política em tramitação que nós achamos importante,
colocar como se deu, como foi a metodologia e como se deu essa construção, não é, nesse período de 2 anos. Aqui, né? Bom, a construção do documento técnico que nós temos hoje, em primeiro lugar, foi feita uma abordagem e estudo comparativo de modelos de políticas municipais, estaduais e nacional. Então, foram cerca de 20 encontros, né, entre esses grupos, esses atores. Essa portaria envolvendo esses 16 atores permitiu que nós agregássemos também as representações das diversas práticas e racionalidades, né, que muito contribuíram, né, na construção teórica e na compreensão de como se constitui esse arcabouço de práticas. Depois, a análise e discussão sobre a oferta de práticas no estado da Bahia, para que pudéssemos fazer uma política que tivesse a cara do estado, que guardasse o retrato, né, de cada região do nosso estado, a identificação e categorização das práticas e racionalidades, o aprofundamento teórico e a opção pela apresentação de conjuntos de racionalidades e práticas agregáveis. O que isso significa? Significa que, a partir da política nacional, né, nós identificamos grupos afins de práticas e racionalidades, e esses grupos eles foram agregados e separados, não é, em 5 grupos. Durante esse processo de construção, em 2017 foi publicada essa portaria 849, de 27 de abril, que foi referido aqui pela professora Ana Amélia, e aí o grupo, ou a comissão, fez essa adaptação da portaria 849 para rever, né, a inclusão de 14 modalidades que foram incluídas na política nacional, e nós tivemos a grata surpresa de que uma grande parte das práticas que foram incluídas na política nacional, elas já estavam na política estadual. Houve uma revisão também da minuta, depois do Congresso, aquele primeiro Congresso Internacional de Práticas Integrativas ocorrido em março desse ano, foi feita uma revisão da minuta e incluído mais 10 práticas à política nacional. A política nacional. Também fizemos uma revisão para adaptar essas 10 práticas. Não estamos colocando aqui todas as diretrizes da política, mas para um começo de conversa e de identificação, não é, as diretrizes gerais para traçar a política foram identificadas. A necessidade da estruturação de serviço, né, e a orientação de como a gente vai orientar esse serviço, e nesse sentido, a gente tem adotado e recomendado que usemos aquele manual que aqui foi apresentado. Ele está disponível no site do Departamento de Atenção Básica do Ministério da Saúde. A necessidade de formação e qualificação de recursos humanos em práticas integrativas e complementares, né, para a gente complementar aquela formação e aperfeiçoar, né, os processos já existentes. O entendimento do financiamento, também nós temos naquele manual algumas orientações sobre a questão do financiamento e que nós esperamos que esse tema financiamento seja objeto de uma outra discussão, que possamos estar aqui discutindo a questão do financiamento, o fortalecimento da ampliação popular e o controle social no âmbito das PICs, a avaliação e monitoramento e incentivo à pesquisa em práticas integrativas e complementares,
né, por conta de que precisamos estar sustentando de forma com evidências, de fato, né, e ampliando esse arcabouço que foi apresentado aqui sobre os títulos e as pesquisas já existentes. Se a gente for avaliar o panorama das PICs na Bahia, né, o que nós temos hoje de dados do Ministério é que nós temos 602 estabelecimentos da atenção básica ofertando PICs, distribuída em 245 municípios que ofertam essas PICs, ou seja, 59% dos municípios do estado da Bahia. Foram ofertadas 112 até foi junho de 2018. Foram ofertados, esse número a gente já aumentou agora esse ano, 112.985 atendimentos individuais, 4.865 atendimentos coletivos, alcançando 117.850 pessoas atendidas, né, na atenção básica no estado da Bahia. Então, resumindo, nós temos, né, 59% dos municípios baianos ofertando práticas, muito embora saibamos que essa não é bem a realidade, porque pelo contato que nós temos tido, inclusive um recente encontro com as macro-regiões de saúde, né, a grande maioria das regiões presentes, dos representantes presentes, identificaram que existe alguma modalidade de PIX em seus municípios. Então, isso evidencia para a gente que precisamos melhorar o nosso sistema, né, de informação e utilizar, né, o sistema de informação. Os atendimentos coletivos, né, eles se resumem em plantas medicinais, fitoterapia e práticas corporais e mentais em PICs, sendo que as práticas corporais e mentais, né, elas configuram 69% e as plantas medicinais 31%. E aqui nós temos a produção ambulatorial, né, que é o registro do CIASUS, do Ministério da Saúde. Essa tabulação foi realizada em maio de 2018, né, considerando que esses dados podem também já ter alterado. Então, nós tivemos um total de 9.651 ofertas de práticas de procedimento em PICs, não é? Sendo que as práticas de arte e terapia aparecem aqui com 953, a gente não sabe qual é a região, né? E temos aqui a seção de acupuntura com inserção de agulhas, 7.229. Então, as ofertas que estão categorizadas aqui, práticas corporais em medicina tradicional chinesa, terapia comunitária, dança circular, biodança, oficina de massagem, automassagem, práticas corporais em medicina tradicional chinesa, está repetido, a yoga, acupuntura com inserção de agulhas, sessão de eletroestimulação e auriculoterapia, 485 o total, e reiki apenas 2, e a gente sabe que é outra realidade, né? Que nós temos uma oferta bem maior de reiki. Em relação à produção ambulatorial no SUS na Bahia, nós trouxemos aqui os dados por macro-região, né? No período de julho de 2017 a julho de 2018, nós tivemos uma produção de 68.601 procedimentos. Temos algumas regiões onde não há nenhum registro, não é? E, por exemplo, a acupuntura aqui, vamos aqui, a região centro-leste. Prática corporal, atividade física em grupo, sessão de acupuntura e a aplicação de mentosas e moxa, não tem nenhuma. A acupuntura também com inserção de agulhas, e a gente sabe que na Centro-Leste temos essa oferta com agulha, auriculoterapia 197, massoterapia 2, sessão de reiki 1, dando um total de 66.600. Centro-Norte,
Também nós temos alguns registros, nenhuma de acupuntura com aplicação de ventosa e moxa, mas temos eletroestimulação e auriculoterapia. Extremo Sul, apenas 9 sessões de auriculoterapia no período de 1 ano. Né? Isso denota que precisamos realmente melhorar nosso sistema de informação. Né? Na região leste, foram um total de 17.463, sendo que a gente vê que o que mais aparece são as práticas corporais e a atividade física em grupo, que a gente atribui às atividades das academias de saúde. Acupuntura e aplicação de ventosa e moxa, 991. Seção de acupuntura aqui é a região Salvador, né? Acupuntura com inserção de agulhas, 8.130. Auriculoterapia, 830. Massoterapia, 5. Sendo um total de 17.463. Nordeste, nós temos apenas a oferta de prática corporal. Norte também. Oeste. Sudeste, 11.406, a oferta de práticas corporais e atividade física em grupo. Sudoeste também se limita apenas à prática corporal. E na região Sul, nós temos, além da prática corporal, sessão de acupuntura com aplicação de ventosa e moxa, auriculoterapia, 121, totalizando 22.256. Então, esse quadro aqui, ele está mostrando para a gente que precisamos dar visibilidade às práticas integrativas no estado da Bahia, porque em se dando visibilidade, a gente vai aumentar não só a demanda, mas a possibilidade de consolidação das práticas. Os estabelecimentos, né, o serviço, a classificação, após março de 2008. Centro-Leste, serviços que oferecem acupuntura. 3 registros, né, de acupuntura. Que estão na classificação nacional, né, estabelecimento dos dados do CNES. Acupuntura 3 no Centro-Leste, fitoterapia 1, outras técnicas, medicina tradicional chinesa 13, práticas corporais e atividades físicas 48, nenhum registro de atendimento em homeopatia e um atendimento em medicina antroposófica. No Centro-Norte também a gente tem uma baixa registro, né? Uma sessão de acupuntura, outras técnicas de medicina tradicional chinesa, práticas corporais e atividade física 64, um total de 66, Extremo Sul 24, Leste é a região onde você tem um maior número de registros, com 106 práticas, acupuntura 32, outras técnicas em medicina tradicional chinesa 26, as práticas corporais 47, homeopatia 1, totalizando 106. A região Nordeste, apenas 10 práticas registradas, né, em medicina tradicional chinesa 1, e as práticas corporais 19. Oeste, a região Oeste também, a gente tem um baixo registro. Sudoeste, com um total de 22 práticas. Sudoeste, apenas 9. Né? Técnicas em medicina tradicional chinesa, outras práticas corporais, com um total de 9. E, finalmente, no Sul, 27 registros nesse período, sendo que a acupuntura são 8, fitoterapia 1, práticas corporais de atividade física 17, a homeopatia 1, num total de 27 práticas. Nós falamos que durante a construção da política, nós identificamos as práticas agregadas, não é? Um grupo de práticas, num total de 5 grupos, que foram os sistemas médicos complexos, e a partir dos sistemas médicos complexos, nós temos os recursos terapêuticos agrupados aqui nessas outras 4 modalidades, que são as práticas corporais e vivências
integrativas, as práticas energéticas, vibracionais e meditativas e contemplativas, terapias baseadas em produtos naturais e plantas medicinais, práticas tradicionais e populares. Então, como foi dito, nós tivemos, durante a discussão, nesses 2 anos, né, uma série de atores, praticantes de PIX, que trouxeram para a comissão, e todas foram valorizadas, porque nós sabemos que nós temos profissionais que estão praticando, não é, oferecendo essas práticas nos vários serviços, de uma forma que a gente entende, inclusive, a gente pode dizer que de uma forma não oficial, não oficializada, não reconhecida, e às vezes até de uma forma clandestina, agrupando e conciliando com as atividades para as quais esses profissionais estão inseridos no serviço, mas que nós devemos valorizar e ver de que forma, durante a aplicação da política, a implementação da política, em cada município, dentro dos serviços, a gente possa estar dando visibilidade, né, e força para essas práticas, né? Todas as práticas que estão aqui colocadas, nós tivemos profissionais que estiveram na discussão e trazendo e mostrando, né, que elas são praticadas no estado da Bahia. Então, nos sistemas médicos complexos, a medicina tradicional chinesa e a acupuntura, a medicina antroposófica, a homeopatia e a Ayurveda, desculpe. As práticas corporais e vivências integrativas foram identificadas. Essa série de práticas que estão colocadas aí, a análise bioenergética, a apiterapia, a argiloterapia, a arte-terapia, a biodança, contação de histórias, a constelação familiar, dança circular, dinâmica energética do psiquismo, educação somática, geoterapia, massoterapia, medicina germânica, medicina neo-hipocrática, naturologia, naturopatia, microfisioterapia, musicoterapia, osteopatia, ozonioterapia, quiropraxia, terapia aquática, terapia com animais, terapia comunitária integrativa, DCI. As práticas energéticas, vibracionais, meditativas e contemplativas, que são compostas pela cristaloterapia, a cromoterapia, a cura magnificada, frequências de brilho, hipnoterapia, imposição de mãos, jorei, passe magnético, radiestesia, reiki, técnicas imaginativas e visualização criativa e diferentes tipos de meditação. A meditação guiada, a yoga transcendental, mindfulness, dentre outros. E as terapias baseadas em produtos naturais e plantas medicinais. Aromaterapia, crenoterapia, termalismo, fitoterapia, naturologia, terapias de florais. Muito embora não conste, né, da política nacional, mas considerando que no estado da Bahia a gente tem o componente da ancestralidade, da oferta das práticas populares, né, tradicionais e populares, a comissão levantou esse grupo, né, de práticas tradicionais e populares, né, e que consiste, né, na administração de várias técnicas e medicamentos fundamentados na flora e fauna natural, envolvendo ações voltadas à cura, através da administração de dietas, jejuns, além do uso de ervas terapêuticas por via interna e externa, chás com banhos, chás, massagens, reequilíbrios energéticos, práticas corporais e procedimentos espirituais, não é? Então, o grande desafio para a política estadual, institucional, é que os profissionais da rede de saúde possam estar agregando e dialogando nos diversos territórios essas identidades. Temos a perspectiva, né, de que nessa política a gente possa estar rediscutindo o paradigma do cuidado com a implementação da política estadual em toda a rede e com a cobertura em todas as macro-regiões, né? Isso através de metas, né, e num processo contínuo.
O reconhecimento e efetivação das iniciativas já existentes, da oferta de cuidados, valorização dessa oferta, né, a institucionalização nos diversos territórios do estado da Bahia, o envolvimento e sensibilização dos gestores municipais e a mobilização do controle social e a valorização da identidade de cada território, fortalecendo as práticas tradicionais e populares e entendendo que, através aqui do próprio Telesaúde, a gente tem uma ferramenta estratégica para que a gente possa estar fortalecendo aí essa perspectiva, né, ampliando, inclusive, essas perspectivas. Os desafios estão postos aí, estão postos para toda a sociedade, né, que almeja e espera um sistema de saúde e um novo paradigma, né, que a gente possa ampliar essa oferta, né, e trazer a discussão da autonomia dos sujeitos no autocuidado. E, para tanto, a gente tem o desafio de realmente conhecer o nosso Estado, né? Fazer a cartografia das PICs no Estado, efetivar o registro de informações sobre as PICs, a necessidade de formação em PICs para o Sistema Único de Saúde. É necessário que a gente possa estar ampliando, inclusive, fazendo com que, dentro da atenção básica, a gente possa trabalhar efetivamente o matriciamento dessas práticas, a estruturação das PICs nos serviços, sensibilização dos gestores municipais, o acesso e a aceitação das PICs pelos usuários do SUS através da divulgação, né, estabelecer metas para a integração das PICs na rede de atenção à saúde. Temos o desafio de enfrentar o pouco conhecimento de profissionais e gestores em relação às PICs, mobilização do controle social, o controle se reinventar e se fazer mais forte, fazer mais presente, valorização da identidade de cada território, fortalecendo, como a gente colocou, né, e agregando ao cuidado as práticas tradicionais e populares e garantir os medicamentos, insumos estratégicos das PICs. Nós nos baseamos para fazer essa aula, sobretudo na política nacional, nas 3 portarias, nas referências que já foram colocadas aqui pela professora Ana Amélia. Nos colocamos aqui à disposição, agradecendo mais uma vez aqui a atenção básica, esperando que estejamos aqui nesse momento inaugurando uma série de bate-papos sobre as práticas integrativas, a gente falar das práticas de forma individualizada, para que a gente possa aprofundar o conhecimento sobre cada uma, não é? E discutir as estratégias de implementação, como a questão do financiamento, e muito importante para nós o monitoramento, a avaliação e a valorização do nosso sistema de informação, que é o que vai nos trazer, né, possibilitar, né, a gente trazer os recursos indutores para que possamos efetivar essa prática. Né, está aí nossos contatos, o e-mail da DGC Pix, aí o e-mail da nossa área técnica, né, o nosso site, né, e os telefones. E agradecer a atenção e colocar à disposição para que a gente possa esclarecer algumas dúvidas, responder algumas perguntas. Já tem algumas aí, né, e a gente vai entrar agora. Na zona rural do município, muitos dos pacientes referem o uso de plantas medicinais para aliviar sintomas de leucorreia, aroeira e barbatimão, hipertensão, capim-santo, ansiedade e erva cidreira. Essas plantas são comuns na região e é possível que os profissionais da atenção básica registrem no atendimento. Eu acho que o prontuário do paciente, ele possibilita que você registre absolutamente tudo. A gente só tem uma questão a colocar em relação ao uso das plantas, né, dos fitoterápicos e da fitoterapia de uma maneira geral. É necessário que haja realmente um acompanhamento, né, e de profissionais que estejam envolvidos com a fitoterapia para que a gente veja as questões que envolvam a toxicidade de alguns vegetais. No caso aqui das plantas medicinais que foram citadas aqui, né, a gente já sabe que existem evidências, né, da efetividade da aroeira, barbatimão, capim-santo, né, todos nós
já usamos, e a erva cidreira, certo? Então, deve ser registrado, porque isso vai facilitar e vai subsidiar, inclusive, o levantamento de dados em relação ao uso das plantas medicinais, né, dentro das práticas integrativas. Tem mais alguma pergunta? Sim, também. Nós temos o atendimento em fitoterapia, a gente tem uma série, se a gente acessar o ESUS, que eu acho que é uma pauta e um tema para a gente trazer aqui para o Telesaúde, é justamente porque eu acho que o registro, eu acho que deve ser um ponto para a gente tratar aqui ponto a ponto, para, de fato, instrumentalizar e a gente usar de forma efetiva, né, essas ferramentas de informação. Então, boa tarde, grata pela atenção, estamos aqui à disposição na área técnica. Quanto à realização de cursos... ainda tem perguntas, né? Quanto à realização de cursos capacitantes para profissionais da atenção básica, tem como o município solicitar uma capacitação para os profissionais? Porque essa de auriculoterapia nós nos interessamos muito, mas quando teve foi em Montes Claros, muito longe de onde atuamos e não pudemos realizar. Município de Lagoa Real. Lagoa Real é na Bahia e eu acho que a distância entre Montes Claros e Salvador é parecida, né? Houve uma oferta em Petrolina, também que é perto daqui da Bahia, este ano, e tivemos uma edição aqui na Bahia, nós fomos, né? Aqui em Salvador mesmo, o ano passado, no mês de julho de 2017, tivemos participantes daí da região, aí de Caetité, Guanambi, aí do sudoeste da Bahia, né? Então, vamos ficar atentos para quando houver mais ofertas. Mas existe sim essa possibilidade, né? A gente está traçando aqui a política, a formação é uma das diretrizes da política e existe a possibilidade da gente estar indo agora com essa parceria que a DGC, a Diretoria de Gestão do Cuidado, está fazendo com a Diretoria de Atenção Básica, nós acompanharmos os apoiadores da atenção básica no sentido de fazer essas ofertas nos municípios. Obrigada pela explicação. Sou biomédica, estou começando no campo das PICs e quero ajudar a introduzir mais no SUS e área acadêmica aqui na minha região. Se houver dicas de que caminho seguir, obrigada. Então, nós podemos fazer o contato aí pelo nosso e-mail, não é? E a gente trocar ideias de como é que a gente pode, inclusive, eu volto a chamar a atenção para o acesso ao manual, né, de implantação das PICs, e também a gente trocar informações para que a gente possa ver de que forma, de fato, a gente pode ajudar. Eu não sei qual é o município, mas estamos aqui disponíveis a ajudar, porque a gente sabe que as práticas integrativas elas vão se efetivar, né, nos territórios, nos municípios. Então, é muito importante que vocês estejam dando esse feedback para nós, dessa disponibilidade. Como fazer para introduzir essas práticas, a medicina tradicional, dando a opção ao paciente fazer sua escolha na hora do tratamento e também sendo usado como forma complementar e alternativa de cura. Aí são nossas estratégias de divulgação, não é, de formação e de sensibilização, inclusive da equipe de saúde, para que possa trabalhar de forma integrada. Como a professora Ana Amélia colocou, hoje a gente tem dentro da política, o nome da política é práticas integrativas e complementares, né? E a estratégia é justamente que a gente possa estar agregando, não é, os dois tratamentos, né, dentro dessas possibilidades. Em alguns serviços, isso já vem sendo feito aqui em Salvador, inclusive nós temos os ambulatórios. A gente tem lá no Centro de Diabetes do Estado da Bahia já um serviço de práticas integrativas que trabalha integrado com a equipe multiprofissional e profissionais oferecendo as práticas integrativas para os pacientes de hipertensão e diabetes. Temos o ambulatório, não é, Magalhães Neto, o ambulatório de PICs lá no Hospital das Clínicas, e alguns outros serviços já oferecem as práticas integrativas dentro, né, dentro de uma rotina já instituída,
né, nesses serviços. Vocês conhecem alguns relatos dessas práticas em unidades básicas prisionais? Daqui. Certo. Então, nós temos aqui agora mais uma série de perguntas. A gente vai passar para a professora Ana Amélia, para que ela possa responder ou, se ela quiser, achar necessário, fazer alguma complementação do que nós já discutimos aqui anteriormente. Então, boa tarde, muito obrigada. Vou passar para a professora Ana Amélia. Vamos às perguntas, vamos às respostas. Eu acho que começa a gente dizendo que, pelos dados que a Luísa apresentou para vocês, vocês viram que as instituições que estão no CNES não correspondem exatamente aos dados que a gente tem no CIA. Então, a gente está vivendo uma situação de uma contradição entre o que as instituições registradas no CNES e as instituições que registram a produção no CIA. E não é SUS. Então, a gente, quando a Luísa diz que temos que tratar do registro, temos que tratar detalhadamente, é porque a gente reconhece que precisa sair dessa situação, sair dessa certa invisibilidade, né? A gente, em muitos serviços, tem a oferta das PICs, mas essas PICs não estão sendo registradas, então essas práticas estão sendo práticas invisíveis para quem está longe, para o Estado, para o gestor estadual, para o gestor federal. Vou responder as perguntas que estão colocadas aqui numa ordem um pouquinho diferente do que está, para tentar ter uma lógica, né? Então, alguém perguntou assim, a partir de qual momento a PIC é considerada uma terapia de atenção básica? Eu estou entendendo que você está perguntando a partir de quando as práticas integrativas e complementares fazem parte da atenção básica no SUS. A política nasceu como uma política da atenção básica. E isso não aconteceu por acaso. Aconteceu também porque a Organização Mundial de Saúde queria um investimento na atenção primária, na promoção da saúde, porque reconhecia na crise da saúde do final da década de 70 e início da década de 80 um foco de trabalho, de mudança de perspectiva, de ao invés de trabalhar na atenção secundária e terciária, trabalhar na atenção básica. Então, a política nasceu, né, tendo as PICs como um foco principal na atenção básica, mas a gente sabe, a gente que trabalha com PICs, que as práticas integrativas elas são pertinentes, são promissoras em qualquer nível de atenção. E a gente vai poder informar que elas estão presentes aqui no Estado em unidades de nível secundário e terciário, né? Se não unidades próprias, unidades conveniadas. Mas a gente sabe que, como Maria Luísa colocou, o CEDEBA tem oferecido, constituiu um ambulatório de práticas que acontece na sexta-feira da tarde. O ambulatório de práticas da Universidade Federal é também um ambulatório em contexto secundário e outros exemplos a gente pode encontrar. A Universidade Estadual de Feira de Santana, a professora Célia também dispõe de um ambulatório, junto com outros professores que trabalham com PICs. É um contexto que a gente pode discutir. Quem são os profissionais que podem trabalhar com PICs? A pergunta foi, assistente social pode aplicar a PIC? Quais? O que a gente vai dizer primeiro é que todo profissional, para ser um profissional de PICs, deve ter formação. Algumas práticas integrativas independem da situação do sujeito ser profissional de saúde
e até mesmo de ter nível superior. Isso é um ponto de discussão para a gente colocar em outra oportunidade. Mas os profissionais do SUS são profissionais que têm, em geral, vínculo por convênios específicos, por convênios não, por contratos específicos, por situações de concurso, por regulamentações amplas. O que o assistente social pode fazer especificamente, qual prática ele pode aplicar, eu não sou capaz de lhe dizer aqui agora. A gente tem que pesquisar, porque os conselhos de profissão trataram desses pontos. Eu sempre digo que o melhor de todos os conselhos, o mais rápido, o mais eficiente, foi o Conselho de Farmácia, porque dias depois da aprovação das 14 práticas, o ano passado, eles já consideraram, incluíram como práticas do farmacêutico. O farmacêutico pode aplicar, pode atuar de acordo com todas as PICs. Mas não sei dos outros. Não, sinceramente, a gente tem que fazer um estudo, uma pesquisa para atualizar quais são os dados. Com relação a uma pergunta que diz assim: gostaria de saber por que as PICs são consideradas medicinas vitalistas. Fazendo uso do glossário, esse documento que é do Ministério da Saúde, a definição de vitalismo diz assim: doutrina que defende a existência de uma força vital que diferencia o ser vivo dos corpos inanimados, sendo sua diminuição ou bloqueio o agente disparador do processo de adoecimento. Então, tem uma nota que segue dizendo assim: adotada por algumas medicinas tradicionais como auxílio para entendimento do processo de saúde e doença. Ver princípio vitalista, que seria um outro verbete, uma outra definição que está colocado aqui no glossário também. De qualquer forma, o que é importante dizer para vocês é que as medicinas são vitalistas porque estão orientadas por esse princípio da força vital. Esse princípio da força vital, nas diversas racionalidades, tem nomes diferentes. Para a medicina chinesa é o Qi, pode ser também o prana, e assim por diante. A gente poderia aqui fazer um estudo sobre a compreensão de força vital nas diversas racionalidades. Eu queria que vocês tivessem esse glossário como um recurso, e eu vou passar para a próxima pergunta, tá certo? Está tendo uma pergunta que diz assim: vocês conhecem algum relato destas práticas em unidades básicas prisionais? Olha, eu tenho quase certeza que no nosso congresso em março, a gente teve alguns relatos de PICs em unidades prisionais, principalmente considerando assim que tem trabalhos com meditação, com práticas em arte-terapia, práticas de exercícios, né, práticas corporais. É importante a gente considerar que o acervo do Congresso, o acervo de trabalhos de temas livres no Congresso é uma fonte para a gente fazer essas pontes e encontrar esses parceiros. Tem uma pergunta a mais que diz assim: já realizamos algumas PICs em nossa unidade. Tem se mostrado bem resolutivo. Iniciamos com um grupo de doenças crônicas, saúde mental, e estamos tentando integrar os pacientes de tabagismo e obesos. É isso mesmo. Existem diversos modelos. Um dos modelos é trabalhar por grupos de doenças. Outro, trabalhar por grupos mais vinculados a grupos etários, né? Tem um grupo grande trabalhando com idosos, muitas pessoas, muitos colegas trabalhando com idosos. Com relação a cursos, a gente vai dizer para vocês que
entrem no ambiente virtual do Ministério, na comunidade de práticas, e vejam os cursos que estão disponíveis na comunidade de práticas. Existem vários cursos, e esses cursos foram já bastante divulgados, já foi opção de muita gente, né? Eu acho que essa é uma primeira opção, e a gente em seguida vai tomando outras opções. Nós temos expectativa de oferecer pela universidade cursos que sejam específicos para profissionais da rede SUS, mas isso ainda não sabemos quando vai acontecer. Vamos confiar que a gente vai chegar nesse momento. Eu queria dizer para vocês também uma consideração que me surgiu, que é importante que as unidades se vinculem a profissionais que são profissionais que podem vir a ajudar enquanto voluntários, né? Vamos ver se a gente consegue se fortalecer, fazendo pontes entre unidades, pontes entre os municípios e pontes entre profissionais que podem tanto fazer formações como também apoiar a ação em outros municípios. A gente está vendo, a gente está acompanhando que essa força nos municípios está crescendo. Vou fazer propaganda sem ter sido contratada, mas recentemente Françoise nos representou num evento, num encontro que teve no município de Bonfim, sobre as PICs, né? Na próxima semana vai ter um simpósio sobre as PICs em Jequié. A gente já participou de atividade em Camaçari. E ainda esse mês, por ocasião do mês da homeopatia, vai ter um evento na UFES. Então, eventos assim, pequenos, mas grandes para o município, são motivo, né, de fortalecimento das PICs em cada lugar. E nós estamos tentando estar sempre presentes, tentando apoiar. Na universidade, a gente oferece um componente curricular para estudantes de graduação de todos os cursos da área de saúde, que chama ACA50, é o código Racionalidades em Saúde, Sistemas Médicos e Práticas Alternativas, que pode ser frequentado por quem tiver interesse como ouvinte, a princípio. E nisso, a cada semana temos uma aula praticamente sobre uma prática diferente. Essa semana a gente vai ter a aula com a Ana Santos sobre aromaterapia. Na próxima semana a gente vai ter a aula sobre homeopatia com a professora Andréa Padre, presidente da Sociedade Brasileira de Odontologia Homeopática. E assim vamos. Essa rede foi construída à medida que nós fomos fazendo. E essa rede tem se fortalecido. Então, a gente quer contar com vocês e que vocês contem com a gente para esse fortalecimento. Será que tem mais alguma pergunta, Juliana? Parece que a gente respondeu todas as perguntas. Está todo mundo satisfeito? A gente pode finalizar a atividade ou ainda tem algum tema? Nós vamos fazer um registro de todos vocês que participaram e vamos guardar, porque em próximas atividades a gente entra em contato com vocês. Eu não coloquei meu e-mail, mas é fácil, anamelialins@gmail.com. Anamélia se escreve um nome só, ANAMELIA. Eu estou como professora do Bacharelado Interdisciplinar em Saúde no Instituto de Humanidades, Artes e Ciências, professor Milton Santos, da Federal. Alguém está dizendo que precisamos debater sobre a questão dos registros, principalmente nos CAPs, pelo que eu estou entendendo. Nós temos uma encomenda. O e-mail, Juliana está propondo, é anamelialins@gmail.com. Olha, nós, a semana passada,
Não sei até que ponto que essa web palestra era para fazer prestar essas informações. Tinha sessão de informes, mas que seja. Então, a semana passada nós fizemos uma oficina com os apoiadores da atenção básica. E então, nós saímos dessa oficina com a expectativa da gente fazer uma nota técnica, especificamente para tratar dos registros. Uma nota de esclarecimento, para ver se a gente consegue que nos municípios a gente mude essa realidade, né, de desencontro, desinformação entre as unidades cadastradas no CNES e o que está sendo registrado no CIA-SUS. Nós temos esperança de que, mudando isso, vai se verificar o quanto e como as PICs estão presentes em todo o Estado. E isso fazer parte dos registros das unidades e poder aprofundar, valorizar a unidade no PIMAC. Então, isso é um trabalho que a gente está com a promessa de realizar para sairmos dessa situação ou enfrentarmos essa situação. Consequentemente, vai tratar também sobre a realidade nos CAPs, com certeza. Mais alguma pergunta? Mais alguma proposta? A gente já pode, então, encerrar. A gente está feliz de ter feito essa web palestra. Espero que vocês tenham aproveitado e contem com a gente, porque a gente precisa uns dos outros assim que a gente vai. Muito obrigada. Boa tarde. É mesmo, Juliana vai finalizar e dizer boa tarde para vocês. Bom, pessoal, muito obrigada, né? A gente agradece, então, a participação de todos e das palestrantes, né, Ana Amélia e Luísa. E convido, então, vocês podem observar, na verdade, eu queria passar um recado antes, pessoal. Nós tínhamos uma web palestra amanhã, uma web extraordinária sobre territorialização. Infelizmente, a palestrante teve um imprevisto e nós tivemos que cancelar essa atividade. Mas eu aproveito e já faço a divulgação, então, da programação da nossa agenda de novembro. Lembrando que, a partir da segunda-feira que vem, nós estaremos iniciando o nosso seminário virtual, que é justamente... Desculpa aí, pessoal. Esses temas que estão com destaque em verde aqui, que vocês podem observar. Então, aquele profissional da atenção básica que quiser participar do nosso seminário, poderá fazer a inscrição diretamente no nosso site, tá bom? Então, agradecemos a todos. Eu vou continuar aqui um pouquinho mais com vocês. Boa tarde e até a próxima semana.